Sobre as características do sistema econômico centralizado, assim como no sistema econômico descentralizado, nós temos 4. E, lembrando, o sistema econômico se refere à tomada de decisão dos agentes, certo? Então, o sistema econômico centralizado, qual é o tipo de organização ou composição desse sistema? Ele possui poucos ou um único produtor ou agência de planejamento. Então, qual é a principal diferença do sistema centralizado para o sistema descentralizado? É que no sistema descentralizado nós temos uma certa flexibilidade na tomada de decisão. Flexibilidade no sentido de ter mais opções para a tomada de decisão. E no sistema centralizado, não. Por que isso acontece? Porque não existem muitas opções de produtores. Por isso, então, já que não temos muitas opções de produtores, eles têm uma certa autonomia na tomada de decisão. Então, cabe a eles, já que eles são poucos produtores, cabe a eles, então, a tomada de decisão com relação a preço, quantidade e o tipo de produto, certo? Então, por isso que é um sistema centralizado, porque a tomada de decisão, ela faz parte ou ela é de responsabilidade do produtor. Nesse caso, então, portanto, o consumidor, ele não tem um papel ativo nessa tomada de decisão, certo? Isso existe por quê? Principalmente por causa do produto transacionado. O produto transacionado, ele é um produto diferenciado ou padronizado. O que é um produto diferenciado? É que não existe outro produto com características semelhantes. Então, já que eu não tenho outro produto com características semelhantes, o produtor daquele produto, ele tem autonomia e ele tem, então, esse poder de decisão. E por que o produto padronizado? O produto padronizado, quando a gente trata do produto padronizado aqui no sistema centralizado, nós tratamos de produtos que possuem características semelhantes, mas nós não possuímos produtores particulares ou privados no mercado. Esse produto padronizado, em geral, ele está associado a produtos e serviços essenciais, como água, saneamento, energia. Esses são gerenciados ou fornecidos por agências de planejamento ou agências do governo. Por isso que a gente traz também um produto diferenciado e o produto padronizado, certo? Aqui não se trata apenas do tipo de produto transacionado, se trata da quantidade, e eu acho que isso é o mais importante, a quantidade de produtores daquele produto. Se não tem uma variedade que me permite flexibilidade na tomada de decisão, ele passa a ser um sistema econômico centralizado, certo? Então, nós temos essas duas características básicas. A terceira característica é sobre o sistema de preços. O sistema de preços na economia centralizada, ele não funciona da mesma forma que na economia descentralizada. O sistema de preços, ele é artificial no sentido de quem determina os preços sempre será o produtor dessa mercadoria, certo? Então, o sistema de preço, ele não flutua, o preço não flutua, ele é determinado pelo produtor daquela mercadoria. Então, os problemas econômicos básicos, assim subsequentes, eles ficam a cargo, eles são de responsabilidade do nosso produtor, certo? Nós não temos nenhum outro responsável pela tomada de decisão dentro do sistema centralizado. Então, por isso que a principal diferença
entre o sistema descentralizado e o centralizado é realmente a tomada de decisão, enquanto no sistema descentralizado o produtor e o consumidor eles têm papéis igualmente ativos na tomada de decisão. No sistema centralizado não, o consumidor ele recebe aquele produto, recebe aquele valor como um preço dado e ele consome ou não de acordo com as suas preferências, certo? Então, com isso, a gente consegue finalizar a revisão da aula 2. Então, a aula 2, que a gente traz aqui como aula 2, é uma aula bastante densa em termos de conteúdo, em termos de conceitos. E passamos assim para a aula 3. A aula 3 é referente a parte de microeconomia. O que a microeconomia ela estuda? Ela estuda a tomada de decisão. Lembrando que esse é o objeto principal dentro da economia, a decisão que ela é embutida por esse conceito de escassez, essa necessidade de escolher. Então, essa tomada de decisão aqui na aula 3 é referente aos agentes individuais, certo? Então, nós vamos estudar na aula 3, nós estudamos na aula 3 teoria da demanda, teoria da oferta e equilíbrio de mercado. Nessa parte da teoria, às vezes o que pode ficar um pouco mais confuso é realmente a questão dos gráficos. Só que realmente os gráficos é somente com um treino. Você tem que treinar o seu olhar com relação aos fatores que provocam ou não deslocamento na curva. E isso a gente vai ver agora. Então, começando com o conceito, teoria da demanda, começando com o conceito de demanda. Demanda é uma palavra bastante utilizada e ela se refere à quantidade desejada de determinado bem ou serviço que o consumidor deseja adquirir durante aquele período, certo? Então, perceba que a quantidade demandada ou a demanda, que seria a quantidade desejada, ela é subjetiva. É a quantidade que aquele consumidor deseja adquirir durante um determinado período, certo? Já que essa demanda, essa quantidade desejada, ela é subjetiva, a gente precisa de algumas características desse consumidor. Nós não conseguimos mapear todos os consumidores, então nós temos que criar um consumidor ideal. Então é baseado nele que nós construímos a nossa lei da demanda. Esse consumidor ideal, ele tem 3 características específicas. A primeira característica é comparabilidade, ou seja, o consumidor ele tem a capacidade de comparar todas as opções de consumo, certo? Ele tem essa capacidade de comparar as preferências, certo? A segunda característica é que o consumidor tem a capacidade de listar suas preferências, ordená-las. Então, já que eu consigo decidir ou comparar as minhas preferências, depois de comparar as preferências, eu consigo montar uma lista na ordem de preferência do que realmente eu desejo ou não, certo? Mas lembrando, essa transitividade, ela está relacionada a essa capacidade de ordenar, de colocar em ordem, listar em termos de preferência, certo? E finalizamos as características do consumidor ideal com o princípio da racionalidade. Qual que é o princípio da racionalidade? É que o consumidor sempre irá preferir uma quantidade maior do que menor, certo? Então, se estiver disponível para ele comprar aquele produto num preço mais baixo e levar uma quantidade maior, ele o levará, certo? Então, geralmente é baseado nesse princípio da racionalidade que nós montamos, que as empresas, né,
montam aqueles kits leve 4, pague 3, porque aí o consumidor, já que ele comparou as preferências, listou as suas prioridades e aquele produto que é preferível para ele está num preço mais interessante, então ele vai preferir comprar esses kits que levam mais produtos por menos, certo? Então, é baseado nesse tipo de consumidor que nós montamos a nossa teoria da demanda, certo? Já que demanda, assim como oferta, ela é extremamente subjetiva, certo? Ela depende das preferências desse consumidor, já que nós estamos falando que demanda é a quantidade desejada, que eu desejo comprar. E mais um ponto importante é que tanto a teoria da demanda quanto a teoria da oferta, ela é utilizada para fazer um planejamento da produção, certo? Por isso que a gente está tratando de desejo, a gente está tratando de algo que ainda não aconteceu, certo? Então, partimos para a nossa lei da demanda. A lei da demanda, ela tem assim como a lei da escassez, ela tem uma regra de comportamento. Qual é essa regra de comportamento? Os consumidores, eles irão demandar menos de determinado produto ou serviço à medida que o seu preço sobe. Então, nós temos aqui na lei da demanda uma relação inversa entre preço e quantidade. Quando o preço subir, a quantidade cai. E qual é a razão disso acontecer? A razão disso acontecer é que a renda do nosso consumidor, ela é fixa. Ele não tem uma renda variável ao longo dos meses. Então, quando o preço de determinado produto aumenta, já que ele possui outros gastos, a renda dele já está comprometida, ele irá, consequentemente, comprar menos de determinado produto, certo? E nós temos o gráfico que acompanha a nossa lei da demanda, explicando, já que à medida que o preço aumenta, a quantidade cai, a curva de demanda ela é negativamente inclinada e ela pode ser colocada dessa forma, certo? Como consta no gráfico. E aí vocês podem perguntar, professora, então, por exemplo, lá na nossa prova, eu posso perguntar, uma possível questão de prova, qual é a lei da demanda e faço o gráfico correspondente, certo? Então, o que vocês vão ter que responder? Qual é a lei da demanda? Os consumidores demandarão menos de determinado produto à medida que seu preço sobe, dado que sua renda ela é fixa, e o gráfico que vocês vão colocar precisa ser com todos os preços e todas as quantidades? Não. Ele pode ser só apenas um gráfico ilustrativo que demonstra a relação entre preço e quantidade. Ou seja, ele pode ser só o eixo vertical e o eixo horizontal e a curva demonstrando que ela é negativamente inclinada, ou seja, que ela tem esse formato para baixo, porque à medida que o preço aumenta, a quantidade reduz, certo? Como vocês podem perceber aqui, no preço de 1 eu levo 30, no preço de 5 eu só levo 10. Então, à medida que o preço aumenta, a quantidade se reduz, certo? Então, para finalizar essa questão, é só realmente essa explicação, certo? Então, dado a lei da demanda, nós temos dois tipos de deslocamento. Nós temos dois tipos de movimento dessa curva, certo? Nós temos o deslocamento ao longo da curva e o deslocamento da curva, certo? O deslocamento ao longo da curva é provocado por variações nos preços. Quando o preço se altera, a quantidade ela vai se alterar. Então, o preço do meu produto se alterou, a quantidade ela vai se alterar. Na mesma proporção? Não necessariamente. Quem vai descontar isso? O exercício
do concurso ou mesmo da prova, certo? A pessoa tem que ficar bastante atenta ao enunciado. Falou que o preço do meu produto variou, então, deslocamento ao longo da curva. O preço do meu produto, ele não variou? Tem algum outro fator que provocou uma alteração nesse sistema, mas não foi o preço? Deslocamento da curva, certo? Então, por isso que tem um macete. Para eu saber qual é o deslocamento ao longo da curva e o deslocamento da curva, eu tenho que fazer a pergunta: o preço do meu produto variou? O preço do meu produto variou? Deslocamento da curva. Deslocamento ao longo da curva. O preço do meu produto não variou? Deslocamento da curva. Lembrando, o que é deslocamento ao longo da curva? É justamente essa próprio movimento aqui que está colocado nesse gráfico. O preço aumentou, o preço estava 1, a quantidade demandada era 30. Quando o preço aumentou para 2, a quantidade cai para 25. Então, na medida que o preço se altera, a quantidade ela vai se alterar, certo? E deslocamento da curva? Deslocamento da curva, o preço ele permanece estável, certo? E a curva ela vai se deslocar ou para a direita ou para a esquerda. Lembrando, para a direita, isso é olhando de frente para o gráfico. Para a direita significa que a quantidade ela aumenta. E deslocamento para a esquerda significa que a quantidade reduz, certo? Então, é esse o movimento que eu tenho que fazer. Aí vocês podem perguntar, professor, então na prova eu vou ter que fazer gráfico de deslocamento? Não necessariamente. Se você tiver um raciocínio de entender que aumentou a quantidade, desloca para a direita, reduz a quantidade, desloca para a esquerda, você não precisa fazer o gráfico, tá? Tenho dificuldade, então faz o gráfico. Por isso, treina bastante os gráficos, tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? Lembrando de uma coisa muito importante que eu esqueci de falar lá na curva de demanda. Quando for desenhar o gráfico, pessoal, se pedir para desenhar o gráfico na prova, não esquece de colocar os eixos. O eixo vertical é o preço e o eixo horizontal é a quantidade demandada. Por que isso é importante? Porque tanto a pessoa que vai corrigir sua prova, quanto você pode se confundir. Às vezes a gente pode colocar aqui preço e quantidade ofertada e fazer uma curva de demanda, ou seja, para baixo. Então, isso ajuda a você visualizar e a lembrar qual é o tipo de curva que você está fazendo, certo? Então, isso é importante também. Então, nos deslocamentos da curva de demanda, nós temos 4 fatores que provocam esses deslocamentos. O primeiro é o preço dos bens complementares. O que são bens complementares na demanda? São bens que são consumidos em conjunto, certo? Então, eu vou consumir em conjunto. Tanto o preço do bem complementar quanto os bens substitutos, vocês vão ter que analisar 2 produtos ao mesmo tempo. E quais vocês vão ter que analisar? Qual é o tipo de produto que será analisado? É o produto que o preço não variou, certo? Então, como que eu vou saber o impacto desse bem complementar, do preço do bem complementar? O preço, já que eu utilizo ou consumo os 2 bens em conjunto, aumentou o preço do bem complementar, o que acontece? O bem complementar ficou mais caro. Eu consumo os 2 em conjunto. Eu não consigo comprar, já que a renda do consumidor ela é fixa, eu não consigo comprar a mesma quantidade. Então, o que acontece com o bem que eu estou analisando? O preço desse produto se alterou do outro bem ou do bem analisado? Não, ele não se alterou. Mas o que acontece com a quantidade?
Lembrando, deslocamento da curva, o que modifica é apenas a quantidade, por isso que a gente fala que há um deslocamento para a direita ou para a esquerda, certo? Então, e também não faria sentido a gente falar deslocamento para cima ou para baixo, porque para cima ou para baixo é o deslocamento ao longo da curva, certo? Então, o que acontece? Qual é o movimento do preço do bem complementar? Aumentou o preço do bem complementar, já que eu consumo em conjunto, eu vou reduzir a quantidade do bem que eu estou analisando, certo? O preço se alterou? Não. Se eu vou reduzir a quantidade daquele bem, o que acontece com a minha curva de demanda do bem que eu estou analisando? Ele se desloca para a esquerda, certo? E o preço do bem substituto? O preço do bem substituto na demanda, é aquele que eu vou substituir um bem por outro. Ele tem as mesmas características, ele tem, ou seja, a mesma função. Então, portanto, eu vou substituir um bem pelo outro. Ele pode ser substituído. Então, aumentou o preço do bem substituto. Qual é a relação com o bem analisado? Se o bem que eu comprava, ele ficou mais caro e eu possuo ali um outro segundo melhor, eu vou comprar o segundo melhor. Então, o preço do bem substituto aumentou, o que acontece com o bem analisado? Ele aumenta a quantidade, porque o meu consumidor, ele prefere um preço mais baixo. Ele prefere um preço mais baixo por quê? Porque a renda dele é fixa. Então, aumentou o preço do bem substituto, o que acontece com a quantidade demandada do bem analisado? Ele aumenta e o preço dele não se altera. Então, há um deslocamento da nossa curva para a direita, certo? Direita aumenta, esquerda reduz, certo? A renda. A renda aumentou. O que acontece com o preço do meu produto? Nada, não acontece nada. A renda aumentou para todos. Então, o que acontece com a quantidade demandada daquele produto? Já que a minha renda aumentou, significa que eu consigo comprar mais daquele produto. Então, aumentou o nível de renda, aumenta a quantidade demandada, certo? E por fim, as preferências, o hábito do consumidor. Logicamente que a preferência ela pode ser moldada, certo? E de que forma que ela é moldada? Ela é moldada por meio de campanha de marketing, publicitária ou algo nesse sentido, certo? Então, uma campanha de marketing foi bem sucedida. Bem sucedida no sentido de alterou as preferências pela aquisição de determinado produto. O que acontece? O preço daquele produto se alterou? Não, a única coisa que alterou foi a propaganda relacionada a ele. Aumentou o meu desejo por comprar. Então, o que acontece com a quantidade demandada daquele produto? Ela vai realmente aumentar, provocando um deslocamento para a direita dessa curva de demanda, certo? Então, o que a gente tem que se prender quando a gente fala de deslocamento da demanda? Que o preço não se altera, a minha curva ela vai se deslocar para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda, reduz a quantidade, para a direita, aumenta a quantidade. Então, aqui no deslocamento ao longo da curva, o que modifica? Preço e quantidade. Aqui no deslocamento da curva, o que modifica? Apenas a quantidade. Por isso, provoca o deslocamento para a esquerda e para a direita, certo? Vamos então seguir para a teoria da oferta. A teoria da oferta, quando a gente vê e analisa a teoria da demanda, ela se torna mais facilmente entendível. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que os mesmos princípios que seguem a oferta não são os mesmos princípios que seguem a demanda. A demanda, nós temos uma relação inversa entre preço e quantidade, porque a renda do meu consumidor ela é fixa.
Na teoria da oferta, isso não acontece. E por quê? Primeiro, entender o que é oferta. Se demanda é a quantidade desejada de determinado produto, oferta também é a quantidade desejada, mas não a quantidade que o consumidor deseja, mas sim a quantidade que o nosso produtor deseja vender ou produzir em um determinado período, certo? E essa quantidade que ele deseja produzir ou vender, ela está baseada no princípio da maximização. O que é o princípio da maximização? Maximização significa tornar os lucros os maiores possíveis, certo? Então, quando a gente trata que tornar os lucros os maiores possíveis, não significa tornar o lucro máximo, certo? E nem por isso apresentar um custo mínimo, tá bom? Então, quando a gente estuda a oferta, a gente não aprende que tem que tornar o lucro o maior possível ou, melhor, não, que tem que tornar o lucro o máximo ou então tornar o custo o mais baixo possível, até porque esses dois extremos não fazem aquele produto deslanchar no sentido de conseguir venda, certo? A gente tem que tornar o lucro possível, ou seja, o maior dentro daquelas possibilidades de produção, certo? Então é isso que significa maximização de lucro. E então, portanto, as quantidades que o nosso produtor, ele deseja produzir, ele vai respeitar esse princípio da maximização de lucros. Ele só irá produzir se aquele lucro, se com aquela quantidade ele consegue um lucro, ou melhor, a maximização dos lucros, certo? Dado isso, vamos para a lei da oferta. A lei da oferta, ela indica então a relação, assim como a teoria da demanda, indica a relação entre preço e quantidade, certo? Lei da oferta e lei da demanda, ela indica a relação entre preço e quantidade. Como que aquele indivíduo relaciona ou toma a decisão entre preço e quantidade. Então, lei da oferta, ela indica que à medida que o preço aumenta, também será estimulada a quantidade ofertada, ou seja, aumentou o preço, aumentou a quantidade ofertada. Por que isso? Porque como o produtor ele recebe mais à medida que aumenta a produção, quanto maior o preço, maior é o estímulo dele para comprar. Maior o estímulo dele para produzir. Então, é lembrar daquele trabalhador autônomo. Se eu produzo mais, se eu trabalho mais, eu ganho mais. Então, é essa a lógica do nosso ofertante. Ele trabalha mais, ele oferta mais, então por isso ele ganha mais. Por isso que a gente tem essa relação dessa curva positivamente inclinada, porque à medida que o preço aumenta, aumenta também a quantidade produzida. Lembrando, esse aumento na quantidade ela não é proporcional, certo? Quem vai te contar quanto que aumenta é realmente o exercício. O que você tem que saber? Que teoria da oferta aumentou a quantidade, ou melhor, aumentou o preço, estimula a produção, certo? Porque se o preço é maior, eu ganho mais, certo? E teoria da demanda é o contrário. Aumentou o preço, cai a quantidade. Por quê? Porque a renda do meu consumidor ela é fixa, certo? Então, o que a gente tem que sempre relacionar? A oferta e demanda é uma relação entre preço e quantidade, e essa relação ela sempre vai estar relacionada com a renda de cada indivíduo, certo? Então, por isso que aqui na teoria da oferta, ela tem uma relação direta. Aumentou o preço, aumenta a quantidade também, certo? Então, assim como se eu pedir na prova ou se cair no concurso para vocês,
qual é a lei da oferta e o gráfico correspondente. O que vocês têm que colocar? O enunciado da oferta e o gráfico, tá bom? Assim como lá na demanda nós temos o deslocamento ao longo da curva e o deslocamento da curva. O deslocamento ao longo da curva é provocado por variações no preço. Então, conforme a gente pode ver aqui no gráfico, aumentou o preço variou de 1 para 2, a quantidade variou de 10 para 5, certo? Então, variou o preço, variou a quantidade. Proporcionalmente? Não, certo? Lembrar sempre disso, para a gente não confundir. E deslocamento da curva? O preço desse produto ele não varia e essa curva ela vai deslocar para a direita ou para a esquerda. Lembrando, para a esquerda reduz a quantidade, para a direita aumenta a quantidade, certo? E quais são os fatores que provocam o deslocamento da curva de oferta? O primeiro é o preço dos insumos. O que é insumo? O insumo é tudo aquilo que eu utilizo para a produção do meu produto. Lembrando que aqui na nossa oferta nós temos que comparar o custo e o preço, certo? Porque quanto maior a diferença entre preço e custo, maior é a lucratividade daquele meu produtor, certo? Então nós temos que fazer sempre essa correlação. Então, preço do insumo. Aumentou o preço do insumo. O que acontece? O primeiro impacto desse aumento do preço do insumo é que aumentou os custos de produção, certo? Se o meu preço não variou, certo? Se o preço do meu produto não variou, só a única coisa que variou foi o meu preço do insumo, o que acontece com essa margem de lucratividade? Essa diferença entre custo e preço? O preço permaneceu constante, o custo aumentou, o que aconteceu com essa margem de lucratividade? Ela reduz, certo? Então, quando reduz a margem de lucratividade, não há estímulo para produzir. Então, aumentou o preço do insumo, aumentou o custo de produção, o que acontece com a quantidade produzida, com a quantidade ofertada? Ela vai se reduzir, certo? Deslocando a nossa curva para a esquerda. Ok? Então, a gente tem que sempre fazer essa relação entre preço, custo e qual é a margem ou qual é o impacto sobre a lucratividade. Se tiver algum impacto sobre a lucratividade, para o nosso produtor isso é desestimulante, porque significa que ele vai ganhar menos. Então, se eu vou ganhar menos, eu não vou produzir mais, eu vou produzir menos, certo? É assim a lógica do produtor. Mudança na tecnologia. Em geral, um produtor ele só muda a tecnologia se for para redução de custos no longo prazo. Se eu reduzir o meu custo, o que acontece e o preço permanece o mesmo? O que acontece com a minha lucratividade? Ela aumenta. Então, uma melhoria na tecnologia, dado que o preço ele não se altera, ele aumenta a quantidade ofertada, porque eu aumentei a minha lucratividade no longo prazo, certo? Então, melhoria na tecnologia, ela traz uma redução de custos e com isso eu tenho um estímulo para produzir mais, já que eu vou ganhar mais, certo? Então, deslocando a curva para a direita, certo? Os mesmos princípios que a gente viu lá na demanda, a gente vê aqui. Mudança climática. Essa mudança climática, ela tem que ser analisada, mudança climática ou ambiental, tá bom, pessoal? Ela tem que ser analisada para cada setor, porque tem mudanças climáticas que são ruins para um setor e são boas para o outro. Por exemplo, excesso de chuvas. Ela é ruim para o setor de produção agrícola, mas ela é ótima para o setor de produção de guarda-chuvas, por exemplo, ou de capas de chuva, certo? Então a gente sempre tem que analisar o impacto sobre aquele setor, certo? Então, uma mudança do clima favorável
ou seja, aquele clima está favorecendo a produção, e o que que acontece? Se ele está em um clima favorável, ele consegue aumentar a quantidade ofertada, deslocando a minha curva para a direita, certo? Então, esses três primeiros fatores, eles podem ser mais facilmente entendíveis se você analisar o custo e o preço. O que pode gerar um pouco de dúvida é realmente o bem substituto na produção. Lembrar, pessoal, que bem substituto na produção, ele tem um conceito diferente de na demanda. Bem substituto na demanda, eu vou substituir um produto pelo outro, certo? Porque eu sou um consumidor, minha renda é fixa, então eu vou comprar a mercadoria mais barata. Aqui, substituto na produção, ele não tem o mesmo significado. Substituto na produção seria dois tipos diferentes de produtos que a minha empresa ela produz. Lembrar, qual é a lógica da empresa? A empresa produz mais daquele daquele produto com preço mais elevado, certo? Então, um preço substituto na produção, quando aumenta o preço do bem substituto, o que acontece com a quantidade? Ele está mais caro, digamos assim. O custo ele não se alterou, lembrando, a diferença entre preço e custo. O custo daquele produto ele não se alterou, apenas o preço aumentou. Então significa que a lucratividade dele está maior. Então o que acontece com o outro bem que o preço não se alterou? Ele simplesmente irá reduzir a quantidade produzida, certo? Deslocando a curva para a esquerda. Lembrando, pessoal, bem substituto na produção, bem substituto na demanda e bem complementar na demanda, você tem que analisar dois bens em conjunto, tá bom? E você sempre vai fazer o gráfico do bem que o preço não se alterou, ok? Então, com isso, a gente finaliza a oferta e nós entramos no equilíbrio de mercado. Lembrando, o que é mercado? Mercado, pessoal, nada mais é do que a junção ou o encontro entre produtor e consumidor. Significa que esse encontro tem que ser num lugar neutro, específico? Não necessariamente. Esse encontro, gente, pode ser no próprio estabelecimento. Por exemplo, a padaria. A padaria, ela produz e vende no mesmo lugar, certo? A produção acontece no mesmo lugar da venda. Então, esse mercado não necessariamente precisa ser um mercado separado da produção, tá bom? É apenas para a gente entender que mercado é quando a gente junta produtor e consumidor, ou ofertante e demandante daquele determinado produto, certo? E qual é o problema disso? O problema do mercado, pessoal, é que, querendo ou não, é muito difícil, já que nós temos dois indivíduos com lógicas completamente diferentes, é difícil entrar no consenso. Às vezes nem a gente com a gente mesmo consegue entrar no consenso. Imagina o produtor e consumidor, certo? E o equilíbrio de mercado é quando os dois entram em consenso, certo? Quando os dois estão satisfeitos com aquela transação, certo? Então, se eles estão satisfeitos, eles não têm essa necessidade de mudar o posicionamento, certo? Por isso que o equilíbrio de mercado ele é desejável, porque ele é um ponto estável dentro da curva, certo? Então, o que é equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado ele significa que é um ponto estável no qual consumidor e produtor concordam e desejam produzir e consumir a mesma quantidade de determinado produto, certo? Graficamente, como que a gente sabe que é o ponto de equilíbrio? Quando as duas curvas se cruzam, certo? Quando elas se cruzam e elas passam pelo mesmo ponto, nós temos o ponto de equilíbrio,
certo? Então, nesse ponto de equilíbrio, não há nem falta nem excesso daquela mercadoria, certo? Mas, como eu expliquei para vocês, esse equilíbrio de mercado, ele é muito difícil de ser alcançado. É difícil porque nem sempre o consumidor concorda com o produtor, certo? Ele é desejável? Sim, ele é desejável, mas nem sempre ele acontece. E o que acontece nos casos quando esse ponto de equilíbrio ele não é alcançado? Há uma tendência natural daquele mercado de se ajustar para alcançar o equilíbrio, certo? E qual é a tendência? Como é que o mercado ele consegue se ajustar? Por meio do preço, certo? O preço irá flutuar para alcançar o equilíbrio, para alcançar essa situação estável, certo? Então, existem duas situações no desequilíbrio de mercado, ou seja, quando a gente ainda não encontrou o equilíbrio de mercado. Nós temos a relação do preço acima do preço de equilíbrio e o preço abaixo do preço de equilíbrio. Preço acima do preço de equilíbrio seria essa relação entre 4 e 5, e preço abaixo seria 3 e 1, já que o equilíbrio ele é dado pelo preço 3 e a quantidade 20, certo? Então, nos preços acima do preço de equilíbrio, a oferta, olha aqui, o ponto da oferta é maior do que o ponto da demanda, certo? Então, preço acima do equilíbrio, oferta maior do que demanda. Como que nós vamos fazer para entrar no equilíbrio? Se a minha oferta está maior que a demanda, significa que eu tenho mais produto do que consumidor que deseja adquirir. Como é que eu faço para entrar em equilíbrio? Eu reduzo o preço, certo? Porque quando eu reduzo o preço, eu estimulo a outra parte. Quando eu reduzo o preço, quem que eu estou estimulando? Eu estou estimulando o consumidor a comprar mais, porque aquele produto se tornou mais acessível. Então, preços acima do ponto de equilíbrio, para entrar no equilíbrio, nós temos que reduzir o preço. Reduz o preço até quando? Até os dois concordarem com o preço e a quantidade e assim gerar um novo equilíbrio, certo? E nos preços abaixo do preço de equilíbrio, que seria o caso do preço 2 e 1. Quem que tá aqui maior? A quantidade demandada. A demanda está maior do que a oferta, certo? Então, se a demanda está maior do que a oferta, significa que eu tenho mais consumidores que desejam adquirir esse produto do que produtores que produzem esse produto, ou seja, nós temos mais consumidores que querem aquele produto do que mercadoria desejada ou mercadoria produzida, certo? Como é que eu faço para entrar no nosso equilíbrio? O equilíbrio ele é alcançado quando o preço aumenta. Quando o preço aumenta, quem que eu estou estimulando? Eu estou estimulando o produtor a produzir mais, certo? Então, o preço aumentou, a quantidade ofertada aumenta e, portanto, é sanado esse ponto de desequilíbrio. E lembrando, o preço vai aumentar até quando? Até os dois entrarem em equilíbrio, os dois entrarem em consenso com relação ao preço e quantidade, certo? Então, com relação ao equilíbrio, o que vocês têm que saber? O que é o equilíbrio, certo? O equilíbrio é quando oferta e demanda eles concordam com a quantidade e o preço praticado, certo? E como que em relação a desequilíbrios que essa oferta
e demanda ela funciona, certo? Como é que elas voltam para o equilíbrio, já que o equilíbrio ele é um ponto desejável, certo? Então, pessoal, nessa parte da microeconomia, o que vocês mais têm que entender é o funcionamento desses gráficos, certo? E dos conceitos correspondentes. Lembrar sempre que oferta tem uma lógica, demanda tem uma lógica, e vocês têm que entender a lógica de cada um deles, certo? E no mais é fazer os exercícios que estão já propostos. Eu claramente estou à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida antes da prova. É só me mandarem uma mensagem na plataforma para eu poder ajudar vocês. No mais, eu desejo uma ótima prova a todos. A prova não é um bicho de 7 cabeças, ela só exige um pouco mais de atenção e um pouco mais de entendimento dos conceitos, certo? Então, boa prova a todos e qualquer problema estou à disposição.